Foge, minha senhora, foge para bem longe. Caem sobre esta cidade as trevas da intolerância. Quem não se converte à fé cristã, mesmo mulheres e crianças, caminha de cabeça baixa. Uma fronte altiva revela insolência e conduz à morte brutal. Mãos cheias de pedras, tão ávidas por um olhar suspeito, por um gesto suspeito, por uma palavra suspeita. Foge, minha senhora. Nenhum amigo te pode valer agora. Calma, mulher, calma. Antes um abraço. Não há tempo, senhora. Não te vejo há meses. Desde que me casei e deixei de ser tua criada. Nunca minha criada, sempre minha amiga. Então, se me queres bem, foge para bem longe. Esta é a minha cidade. Não mais, minha senhora, não mais. Não é seguro refugiar-se nem entre os pescadores de quem sou filha, nem entre os doutores, teus amigos, e os que herdaste Tion, teu pai. Tion, que me colocou a teu serviço. Por isso me conheces bem. Como é uma irmã de sangue. Então, por que esse medo do tumulto das ruas? Não há mais dia que passem essas marchas enlouquecidas pela cidade? É preciso aprender a conviver com isso até que essas multidões se cansem e voltem para as suas casas. Senhora, eu sou a tua discípula fiel a quem ensinaste as letras e a matemática, a quem ensinaste a estudar o céu. Contigo aprendi a guiar-me pela minha própria cabeça e a caminhar com os meus próprios pés. Sabes então que são inúteis esses apelos. A senhora vive na academia. Eu estou no meio das multidões que se reúnem nas igrejas todas as noites e saem para espalhar o pânico na cidade. Eu frequento as suas missas, escuto os seus sermões contra os hereges e pagãos. Seja morto teu pai, senhora. Eu temo pela tua vida. Não tens senão a mim. Nestas horas lamento que não tenhas um homem que te proteja. Um homem que me proteja? Perdão, eu disse uma estupidez, eu sei. Cresci no meio de homens. Com eles fiz amizade. Ganhei o respeito deles mais do que das mulheres que nunca perdoaram a minha liberdade. Mesmo na Grécia, elas viravam-me o rosto por eu conviver com os filósofos e não com as fiandeiras. Como se a nós não restasse senão o papel de Penélope. Muitas mulheres gostariam de decidir sobre o seu destino, mas as coisas não são assim. Eu mesma é quem a senhora livrou da escravidão. Eu mesma não consigo ser livre. Casei-me com um homem que eu não conhecia, um pescador de cuja família meu pai se dizia devedor de favores antigos. Ele é um bom homem, mas a nossa vida é feita de intermináveis silêncios. A única coisa que não se ensina a ninguém é como e quando dizer não. Em Atenas corre a história de uma mulher a que era negado o direito de praticar a medicina que tinha aprendido em Alexandria. Para escapar da proibição, ela travestiu-se de homem e passou a cuidar da saúde das mulheres de Atenas. Fez tanto sucesso que os seus colegas a acusaram de abusar sexualmente das suas pacientes. Levada a julgamento, ela despiu-se diante do tribunal para provar ser mulher. E as suas pacientes disseram que, se a condenassem à morte, elas queriam ser executadas também. Declarada inocente, a partir daquele dia as mulheres puderam exercer livremente a medicina na Grécia. Isto foi há muitos séculos e ainda hoje se reverencia o nome de Agnódice, uma mulher que disse não. Foge então para Atenas. Entre os gregos a senhora encontrará proteção. Ainda tens amigos entre eles. Estás a ouvir? Chega até aqui o alarido das ruas. São gritos de ódio que se multiplicam a cada esquina e invadem os muros e as paredes da academia. A vida não é nada se para vivê-la é preciso renunciar ao que lhe dá sentido. Deixa que gritem. Quando Júlio César tomou esta cidade há 400 anos, ele espalhou a destruição, invadiu casas, incendiou depósitos de livros, mas não se atreveu a tocar na academia e na grande biblioteca. Mas não os cristãos, senhora. Eles caminham para a biblioteca. Eles não invadiriam a biblioteca. Eu ouvi nas igrejas, senhora, os sermões contra esses templos do mal. Templos do mal? A biblioteca esconde heresias, conhecimentos obscuros, como o museu preserva a memória do passado pagão que eles querem sepultar para sempre em nome do Deus único. Não sei qual a vantagem de ter um só Deus. Se for para acreditar em mitos, melhor que sejam muitos. Pensar assim foi a tua perdição. Não me interesso por Deus ou deuses. Só peço que me deixem em paz. Dizem que Cirilo, o novo patriarca, não ficou nada contente quando soube dessas tuas ideias. E como é que ele soube? Alguém, por certo, te denunciou. Não, eu mesma lhe disse. De que vale liberdade de pensar se não se pode dizer o que se pensa? Não foi prudente, senhora. O bispo Cirilo não a perdoa. A prudência que nasce da dúvida é desejável, mas a que nasce do medo é cobardia.
O patriarca chamou-me assim que chegou à cidade há 3 anos. Mas a senhora é muito jovem, espantou-se. E isso não foi um elogio. Dizem que a senhora herdou do seu pai não só o gosto pelos estudos, mas também influência sobre a vida desta cidade e, em especial, sobre o prefeito Orestes. Sim, respondi. O prefeito às vezes consulta-me sobre questões técnicas e o senhor deve saber que escrevi com o meu pai uma obra sobre Euclides. O patriarca, claro, não estava interessado em números ou em geometria. E antes que eu continuasse, ele interrompeu-me com uma pergunta direta. O que é que a senhora pensa dos ataques que os pagãos e os judeus fazem às nossas igrejas? Ele queria apanhar-me pela palavra. Encarei-o por um tempo e falei sem elevar o tom. Como tem tanta certeza de que são judeus? Eles não são monoteístas como o senhor? Ficámos a olhar um para o outro. Enquanto ele mastigava e grunhia as palavras, eu mantive a voz baixa, quase inaudível para forçá-lo a parar de andar e ouvir-me. Perdão, senhor. Os cristãos, judeus e pagãos que se entendam sobre as suas diferenças. Não é problema meu. Alexandria floresceu com um governo laico e semeou a civilização nestas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Vamos conservá-la assim, senhor, longe da barbárie. Ele encarava-me enquanto eu falava. Parecia querer ler nos meus olhos o que as minhas palavras escondiam. E nos meus olhos ele não encontrou ódio nem medo. De repente virou-se e afastou-se em passos pesados e firmes. Deixou-me sozinha e eu entendi que não teríamos uma segunda conversa. Semanas depois, o bispo Cirilo convenceu o imperador Teodósio a autorizar a destruição do templo de Serapis, o santuário pagão. Estava decretada a guerra religiosa na nossa cidade e em todas as terras sob a influência da Roma cristã. Senhora, eu suplico, abandone a cidade enquanto é tempo. Os cristãos que seguem Orestes estão calados desde a morte do monge Amónio. Eles não te poderão proteger. E o que é que eu tenho a ver com a divisão entre os cristãos se nem cristã sou? Para o patriarca, foi sob a tua influência que Orestes mandou assassinar o monge. Loucura! Por que é que eu desejaria a morte de um homem que nem conheço? O monge era respeitado pelos seus poderes de predizer o futuro. Então não se surpreendeu ao ser assassinado. É dessa tua irreverência que Cirilo se quer vingar e da tua amizade com o prefeito. Nunca conversei com Orestes sobre religião. O prefeito não é cristão. Claro que sim. Ele declarou isso publicamente. Ele não se converteu nem foi batizado. Ele tornou-se cristão por decreto de Roma. Isso não basta. Não, minha senhora. Cirilo exige que o prefeito prove a sua fé submetendo-se ao seu poder de patriarca desta cidade e que o prefeito cumpra as ordens de Teodósio de fazer triunfar aqui a verdade sobre o erro. A verdade do cristianismo sobre o erro do judaísmo. É isso. Por quantos séculos esta estupidez vai reinar? Todos devem obedecer aos bispos de Roma e ao patriarca desta cidade, até o prefeito. Orestes está longe dessas questões. Ele preocupa-se em cuidar de Alexandria, em coibir os surtos de violência. Esta cidade é do conhecimento, não da fé. Por quanto tempo? Eu mesma, quem a senhora tirou da ignorância. Eu mesma não tive que me render à fé dos cristãos. Ao casar-me, troquei as leituras na biblioteca pelas orações na igreja. Compreendo. Até que passem estes tempos, frequentar a biblioteca não é seguro. Por isso rogo que saia daqui para bem longe. Essa multidão nas ruas quer primeiro vingar-se de Orestes em ti. Quem está à frente da multidão? Agora, ninguém mais. Ela já não obedece a nenhum comando. É quando a multidão se torna mais perigosa. E a guarda de Orestes? Recolheu-se. E Cirilo? Reza na sua igreja. O teu marido? Sabe que estás aqui? Sim, ele é um bom homem e também teme pela senhora. Correste perigo. E eu agradeço-te. Agora volta para casa. Disseste que a multidão caminha para a biblioteca e é para lá que eu devo ir. Senhora. Por favor. Então iremos juntas. Não. Esta tarefa é só minha. A senhora ensinou-me a amar os livros. Não a morrer por eles. Por que não? Porque, vive, eu espero que ensines os teus filhos a amar os livros, a não se cansarem de perguntar. Eu não tenho filhos a quem deixar essa lição. Tu tens? Hipácia. Não. Nenhuma lágrima. A última imagem que guardarei de ti é de um sorriso. Pode ser? Sim, Isso. pode. Assim.
Um abraço de irmã. Agora, vai. Quando me aproximei da biblioteca, vi com olhos embaçados de dor livros e pergaminhos arrancados das estantes e atirados na rua para serem queimados pela multidão. Toda a multidão é insana. Não pensa, não vê, não ouve senão palavras de ordem. A sua marcha é irracional. Quem a comanda está bem longe, em segurança. Na multidão desaparecem os indivíduos. A multidão que destruiu a biblioteca de Alexandria era nada. Toda a multidão é nada. Não tem rosto. Nela ninguém se reconhece. Quando vi a multidão a destruir tudo com a sua fúria, fiquei paralisada. Qualquer reação era inútil. Eu plantei-me no centro do salão principal. A primeira pedra atingiu-me aqui, entre os olhos. A segunda feriu-me a boca. As outras eu já não senti. A multidão arrancou-me a roupa. Nua eu fui arrastada para a igreja e ali os fanáticos massacraram. Não consegui gemer. Sequer um grito. Calei-me. Apenas chorei. Ninguém viu. A multidão não sabe que chorei. Não chorei por mim. O meu nome é Hipácia. Hipácia de Alexandria. Vestida com o manto dos filósofos, abri caminho no meio da cidade, explicando os escritos de Platão e de Aristóteles. O meu nome é Hipácia. Nascida em Alexandria em 370. Morta na quaresma do ano de 410 da era cristã. Da era cristã. Acabámos de assistir a um diálogo entre Hipácia de Alexandria e uma sua discípula, que constituiu assim o terceiro episódio da peça Insubmissas, de Osvaldo Mendes. Hipácia, como se chama? Lígia Cruz, veterinária. E a discípula? Mariana Carvalho, especialista em comunicação. E por hoje ficamos por aqui. Continuaremos amanhã com o próximo episódio. Boa noite.